Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Castro, dos Projetos Vencedores. Você está começando agora com a sua carreira, um analista, engenheiro, começou dentro da indústria, dentro de um processo produtivo, ou até mesmo você que é um gestor, já tem algum tempo de experiência, e você está se sentindo pressionado, né? Ou como você chegou agora na empresa, já tem um desafio de olhar para os custos operacionais. E aí, lembra das outras falas minhas, nos outros vídeos, que eu comentei sobre o nosso principal indicador industrial, que é o OE, e aí você se depara com o OE que está baixo, né? Está abaixo ali de 60%, que é um número ruim, casa de 50%, né? Então tem muita oportunidade quando a gente olha para esse número, OE baixo, custo industrial alto. E aí você pega os resultados, né, dos últimos meses e começa a entender o que está acontecendo dentro do seu processo produtivo. Uma boa análise de custos e DRE é importante pegar todo esse material. E aí eu quero chamar a atenção para você fazer um projeto vencedor, um projeto que diretores, né, ou até mesmo o teu gerente, os teus superiores vão olhar para esse projeto e vão olhar, puxa, que legal, que projeto bacana. E como que a gente faz isso? A gente olhou pro OE, não tá legal. Uma das contas que a gente vai analisar dentro dessas despesas é, primeira coisa, você vai pegar as contas com pessoas e vai deixar fora da sua análise. Isso é um estudo para outra hora. E sim, dá para fazer oportunidades olhando para essa conta. Mas agora eu quero chamar a atenção para as contas técnicas, para as contas que envolvem o CPV, ou seja, o custo de fabricação do produto. E quando a gente separa isso e cria lá um Pareto, vocês podem ter certeza, uma das contas que vai aparecer, principalmente numa indústria que tem muito motor, né? Você olha para o teu parque industrial, todo o teu processo produtivo envolve muita ação motorizada, e aí o teu consumo de energia provavelmente é muito alto. E essa é uma conta que às vezes as pessoas erram, e erram por quê? Porque olha o quanto gastou financeiramente, em reais. Mas tem uma maneira que é um pouco mais importante para se poder fazer essa leitura. E como que a gente faz essa leitura, pessoal? É pelo quilowatt. Então eu tenho que fazer uma razão. O consumo de energia pelas unidades produzidas. Ou se foi caixa, ou se foi quilo, ou se foi litros de produto. Então é importante você saber o consumo pela taxa. Ou seja, o quilowatt por caixa, o quilowatt por unidade. E você pega uma análise. É importante ter um banco de dados históricos, o que a gente chama de baseline, ou seja, ter informações históricas para entender o comportamento. Existe um comportamento sazonal, existe um comportamento linear, existe um comportamento de tendência de crescimento, está tendo baixa, existe picos ou variações que acontecem dentro desse processo de consumo. Então essas são perguntas importantes. Eu já fiz muitos projetos utilizando, né, essas análises e nessa conta específica, porque aí tem muito dinheiro envolvido. Então pense se a gente consegue reduzir, que seja 10 centavos, por exemplo, numa unidade produzida, mas dentro desta fábrica produzimos milhares de unidades. Qual o impacto desses 10 centavos, né, de redução de custo energético dentro do seu processo produtivo de custos? E por que eu falei que tem a ver com o OE? Porque um OE baixo, né, um dos principais pilares que faz ele ficar baixo dos nossos 3 indicadores, disponibilidade, performance, que é a velocidade, e a qualidade, está no primeiro, que é a disponibilidade. Será que eu não estou tendo muitas horas ofertadas sem a necessidade para fazer a produção? Mas eu estou lá com o meu time, com turnos, com horários, e muitas vezes com os equipamentos ligados de forma errada, com os equipamentos sendo utilizados de formas indevidas. Hoje, né, você tem muita facilidade de ter opções como, por exemplo, entrar no Mercado Livre para melhorar custo energético, ou até mesmo as implantações, né, de placas solares, que têm trazido um benefício importante para essas reduções de custo. Mas suponha que a gente não tenha isso. Então você tem, dependendo do horário produtivo, horários de ponta. Esses horários podem gerar um consumo até 3 vezes mais o valor energético.
Indústrias que contratam, por exemplo, o serviço de energia, têm formas de contratar por sazonalidade. A gente precisa olhar para a energia reativa, precisa olhar que essa energia pode nos gerar uma multa. Como que está todo esse controle? São várias variáveis dentro dessa conta que parece simples, mas que tem uma gama de oportunidade para se fazer um bom projeto e trazer reduções de custos muito significativos. Eu tenho um exemplo de um projeto que eu gerenciei ali na época de 2015 a 2016, e é onde a gente conseguiu trazer inúmeros benefícios. Eu estou com ele aqui na minha tela, então vocês podem ver aí também pelo exemplo, num consumo aqui de energia reativa, o quanto era antes, lá em 2014, todos os meses ali sendo pago um custo de energia reativa. Por quê? Porque ninguém olhava para esta conta, não se fazia uma gestão e o do porquê ela era gerada. E aí, entendendo como é feito o consumo, como ela é gerada, a gente consegue montar planos de ações para melhorias. Vocês podem perceber no exemplo que depois das melhorias, nós fazíamos isso em etapa 1 e etapa 2, porque é o plano de ação em desenvolvimento, o ciclo PDCA sendo rodado, as fases de desenvolvimento das melhorias, e a gente consegue ver a tendência de redução dessa conta muito drasticamente. Isso foi em uma das unidades operacionais. Naquela época, essa empresa do qual eu trabalhava possuía mais de 70 unidades operacionais. Mas uma vez que você coloca a gestão, implementa o procedimento, os controles, treina o corpo administrativo, o corpo de gestão, os líderes, a equipe operacional, isso é replicado para mais unidades, para outras filiais, e aí isso vira global, e aí você tem uma escala muito grande de redução. Neste exemplo desse projeto, ele foi contabilizado aproximadamente mais de 2 milhões de reais na última linha do balanço financeiro. É um valor realmente muito expressivo. Nas últimas empresas que eu passei agora recentemente, também fiz projetos de energia elétrica, reduzindo o consumo drasticamente, com a equipe de manutenção. Essa é uma outra forma bastante interessante do plano de ação dentro das equipes de gestão industrial. A equipe de manutenção tem que ser muito parceira do time produtivo. Ter uma boa manutenção com os pilares do TPM, que é a manutenção produtiva total, esse é um assunto para um próximo vídeo, mas falando um pouquinho dele, você entender que manutenções preventivas é melhor que as manutenções corretivas, isso faz com que seus ativos produzam mais, suas máquinas operem melhor. Isso também tem contribuição significativa na gestão de custos, principalmente na redução do consumo energético. E aí você consegue ir acompanhando isso ao longo do projeto, conforme as ações vão sendo executadas e planejadas. Legal, pessoal? Continue me acompanhando. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem ideias para poder implementar projetos vencedores e quando você for apresentar para o seu gestor, ser um destaque entre os demais. Legal, pessoal?